Durante um tempo, Deus ele tem colocado no meu coração a respeito do batismo de Jesus. Por que do batismo de Jesus? Porque é onde nós iniciamos a nossa caminhada cristã também. Não é verdade? Muitas vezes quando nós vamos fazer uma entrevista numa fábrica, por mais que você tenha experiência na área que você vai exercer, você tem que partir de um princípio dentro dessa fábrica. E dentro do ministério também, Jesus ele começou de um princípio. Eu gostaria de estar meditando com você nessa noite, e no livro de Mateus, capítulo de número 3, verso 13 ao 17. Mas antes de nós lermos essa passagem, eu gostaria de pedir para a Priscila passar um vídeo para nós. E depois eu vou fazer algumas perguntinhas. Tem som, Priscila? Tendo a autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Feche seus olhos. Gostaria de estar orando mais uma vez. Espírito Santo de Deus, eu sei que tu estás aqui. Eu posso sentir a tua presença. E eu venho te pedir que intensifique a tua presença neste momento, falando aos nossos corações, ministrando aos nossos corações. Eu sei, meu Deus, que nós precisamos ser tratados em tantas áreas da nossa vida. Esteja nos ensinando através da tua palavra, Senhor.
Em nome de Jesus, amém. Cara, eu não sei quanto você, mas quando eu vejo um batismo, eu lembro do dia que eu batizei. Quem se lembra do dia que você batizou? Eu acho que é natural, né? Você se emociona com a pessoa, você se alegra com a pessoa, porque você sabe que ela está ali fazendo a melhor escolha da vida dela. Nós acabamos de ver Jesus sendo batizado. E você se lembra exatamente qual foi a frase que Deus colocou no seu coração quando Ele levantou você das águas? Eu creio que foi a melhor sensação para a tua vida naquele momento. Eu creio que foi a melhor frase que Deus tinha, Ele deu para você naquele momento. Eu vejo muito isso na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Porque lá em Mateus 3, fala do início do ministério de Jesus. Vamos estar lendo? Então Jesus veio a Galileia, ao Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Vamos dar uma pausa aqui. O que desceu sobre Jesus ali naquele momento? Ele recebeu o poder do alto, certo? Não é diferente com nós aqui na igreja. Jesus ele iniciou seu ministério somente depois que ele recebeu o poder do alto, que ele recebeu o poder do Espírito Santo, amém? Estou dando continuidade. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Agora eu pergunto para você, Jesus já tinha feito algum milagre aqui, nesse momento? Ele já tinha feito algum discípulo neste momento? Ele tinha realizado alguma obra neste momento? Não. Muitas vezes, nós invertemos um pouco. Muitas vezes nós queremos fazer para buscar a aprovação do Pai. Ou mesmo buscar a aprovação de pessoas. Muitas vezes nós temos um espírito, um pensamento de órfão. O órfão, por natureza, eu acho, analisando um pouco, ele vai fazer além do que um filho normal, para tentar conquistar o amor, o carinho, a atenção. E nós não podemos ter esse pensamento de órfão, porque você é o filho amado. Por que você é o filho amado? Porque se você aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você está sendo co-participante da obra de Deus. E eu creio que essa frase vale para mim, vale para você. Eu creio que essa frase, ela tem tudo a ver com o meu ministério, com aquilo que eu vou exercer. Por quê? Eu fico imaginando, o que Jesus fez na sua infância? A Bíblia só relata uma vez, que aos 12 anos ele estava ali no templo. Com 12 anos de idade ele tinha conhecimento daquilo que ele era, daquilo que ele seria. Eu queria estar lendo, porque eu acho importante essa passagem. Lucas 2, a partir do verso 42. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando os seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam um dia todo. Então começaram a procurá-lo, entrou entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, preste atenção, gente, nesse versículo. Por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu deveria estar na casa de meu pai?
O que Jesus, aos 12 anos de idade, ele estava se referindo nessa passagem? Sabe, aqui ele ressaltou o seu dever diante do Pai Celeste, diante de Deus. Aos 12 anos ele tinha consciência de seu relacionamento singular com Deus, mas também era obediente aos seus pais terrenos. Passa um pouco, Priscila. Mas eles não compreenderam o que eles diziam, então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Então, ou seja, eu penso que então Jesus dos 12 anos aos 30 anos de idade, ele foi obediente a Deus. Quantas vezes nós queremos fazer as coisas aqui na igreja, até mesmo fora, na sua vida pessoal, e não é a vontade de Deus naquele momento? Pode ser a melhor coisa, pode ser a maior aborção que você vai fazer, mas não é a vontade de Deus para aquele momento. Não estava determinado ali no tempo de Deus, para que isso acontecesse. Jesus, aos 12 anos de idade, ele tinha conhecimento disso. E ele esperou até os 30 anos de idade. Obedeceu. Eu digo, obedeceu. Então, dentro do seu ministério, é preciso ter essa obediência. De fato, não era o tempo determinado por Deus. Foi preciso passar pelo processo do início. Diga, processo do início. Olha para a pessoa que está do seu lado, cara. Essa pessoa é uma fonte abençoadora de Deus para a tua vida. Você crê nisso? Você crê também que a Bíblia ela está repleta de homens e mulheres que são fontes abençoadoras de Deus para a nossa vida? Amém? Você acredita que a maior fonte abençoadora de Deus para a tua vida é Jesus Cristo? Pois é, gente. E essa fonte abençoadora começou do início. Mesmo ele sabendo aos 12 anos de idade o que ele seria, ele começou do início. O que eu quero dizer? Não importa se você faz aquilo bem. Não importa se você já é um profissional formado, se você já tem experiência naquela área. Não importa, Jesus tinha tudo isso. E ele começou do início. É isso que Deus tem tocado muito no meu coração. Sabe, Raul, não importa se você projeta bem, não importa se você faz uma bela edição, se você filma bem. É do início que eu quero. O início de tudo é meu joelho no chão, em primeiro lugar. Amém? E dentro de ministério é muito importante isso. Porque muitas vezes não é só você que vai pagar o preço da desobediência. São seus liderados também. Amém? E o apóstolo Paulo, ele entendeu muito bem isso. Em 1 Coríntios 10, 33, Paulo entendeu muito essa questão de fonte abençoadora. Ele entendeu muito bem isso, o que é honrar a pessoa. Ele entendeu o que é honrar um líder. Nós sabemos que na palavra de Deus mostra que muitas pessoas ajudaram Paulo. Barnabé esteve sempre ao lado de Paulo. Era uma fonte abençoadora para a vida dele, ele reconhece isso. Mas ele reconhece que a maior fonte abençoadora para a vida dele foi Jesus Cristo. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscamos o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que se possam se salvar. Paulo ele entendeu muito bem isso. O que é ser uma fonte abençoadora e o que é abençoar o próximo. Então tudo que ele fazia, ele não fazia para si mesmo, mas ele fazia para o próximo. Então, ele se tornou uma fonte abençoadora de Deus para as pessoas. Ele se tornou uma fonte abençoadora de Deus para a sua vida, para a minha vida. E no versículo, no capítulo de número 11, no verso 1, ele deixa muito claro qual foi o exemplo dele. Leia comigo. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem você está querendo imitar nessa noite? Qual o ídolo que você está olhando e está querendo imitar essa noite? Qual o cara que você acha bacana, você está olhando e querendo imitar essa noite? Qual a fonte abençoadora que você está querendo imitar essa noite?
É o que Deus tem me constrangido muito. Quem você está querendo imitar, Raul? O que você quer se tornar, Raul? O que você quer ser, Raul? Olha para Jesus, cara. Ele é sua fonte. Sabe, o começo do ministério de Jesus está em Mateus 3. Como disse, ele não começou fazendo as coisas. Ele começou sendo obediente. Ele entendeu o que ele significava para Deus. Muitas vezes a gente se perde nesse pensamento. Você já reparou que muitas vezes a gente está lá no alto e de repente a gente está lá embaixo. Muitas vezes a gente está cheio do Espírito Santo e muitas vezes a gente não sente a presença do Espírito Santo. Não é porque o Espírito Santo não está aqui, mas é porque nós nos distanciamos dele. Sabe, muitas vezes as nossas escolhas, aquilo que está em oculto em nossa vida, aquilo que nós praticamos escondido, é o que está afastando a presença do Espírito Santo na nossa vida. Aí muitas vezes, nós começamos a pensar que nós somos órfãos novamente. Aí, muitas vezes a gente começa a se esforçar para fazer as coisas. Você pode até conseguir fazer, mas você não vai sentir alegria no teu coração. Porque a partir do momento que você começa a fazer e não está fazendo olhando para Cristo, não está fazendo para Deus, não vai ter um retorno dos céus. Porque eu entendo que quando nós fazemos algo para Deus de coração, de fato o céu se abre. E a criatividade vem do céu, e as cores vêm do céu para a nossa vida. E tudo se torna mais fácil, mais tranquilo de fazer, não é pesado. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria também vem pela manhã. Só que muitas vezes quando nós estamos com pensamentos de órfãos, a cada amanhecer nós não sentimos essa alegria. Nós não sentimos esse renovo de Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo isso. Por que eu não estou sentindo isso? Sabe, é momento de... É como Jesus entendeu, lá em Lucas 2. Ele entendeu que ele tinha um relacionamento singular com Deus. A gente precisa ter esse relacionamento singular com Deus também. É aquele relacionamento no seu TSD. O TSD tem tudo a ver com a Bíblia. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos também mudar o nosso pensamento. Romanos 12, 2, certo? E como que nós vamos mudar o nosso pensamento? Eu creio que isso é diariamente. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam diariamente, assim como as bênçãos de Deus se renovam diariamente em nossa vida. Deus, Ele nunca vai dar um fardo que você não consegue carregar nesse dia. E Deus também, Ele nunca vai te dar bênçãos além daquilo que é necessário para a tua vida. Se a gente pegar a história do povo de Egito, a gente fala que o maná era o suficiente para aquele dia. Então a bênção de Deus é suficiente para esse dia, para o dia que vai se iniciar. E a gente precisa ter essa consciência, sabe? A gente precisa ter isso no nosso pensamento. A gente precisa acordar sempre e falar, olha, eu sou filho amado. E Deus se agrada de mim. Porque quando nós não fazemos isso, a noite, ela não se renovou, a alegria pela manhã. E passa dia, e passa dias, e nós estamos ali naquele mesmo pensamento, naquela mesma oração de um órfão. Fazendo para ganhar a aprovação de Deus, mas esquecendo que você já foi aprovado por Deus. Esquecendo que você já é um filho de Deus, que Deus já se agrada de você. Que você não precisa fazer para ganhar algo do Pai. Você já ganhou a aprovação de Deus, antes mesmo. Sabe, há uma diferença, gente, quando a gente faz para ter a aprovação de Deus. O reconhecimento, o interesse, do que fazer operando com o coração grato a Deus.
Nós temos que estar nessa atmosfera, operando dentro dessa atmosfera, de um coração grato a Deus. Porque se eu entendo ali, que em Mateus 3 fala que este é meu filho amado, em quem é meu agrado, é o mesmo filho amado que ele entregou na cruz por mim. Cara, então eu tenho que operar nessa atmosfera. Eu tenho que operar nessa atmosfera de gratidão a Deus. Que, Deus ele entregou seu filho amado por mim. Para me fazer seu filho amado também. Porque até então, eu estava separado por conta do pecado no Éden. Jesus veio e estabeleceu o seu reino. E você faz parte desse reino. Você é escolhido de Deus para fazer parte desse reino. As pessoas que estão ao seu redor é escolhido de Deus para fazer parte desse reino. E você é uma fonte abençoadora que vai fazer eles entenderem isso. O Espírito Santo de Deus vai estar com vocês todo o tempo. Vocês vão fazer apenas o necessário. Da mesma maneira que você é constrangido por Deus através desse amor, você entendendo essa atmosfera de um coração grato a Deus, você vai conseguir transmitir isso para a pessoa. Você não vai precisar forçar nada, vai ser algo natural para a tua vida. Agora nós temos alguns passos para essa renovação de mente. O primeiro passo é detectar a mentira. Diga, detectar a mentira. Por que eu penso dessa forma? Porque muitas vezes nós estamos crentes que aquilo que nós estamos fazendo está certo. Mesmo nós não vendo o resultado acontecer, mas nós cremos que está certo. Então o primeiro passo é detectar essa mentira. Sabe? Em qual atmosfera o nosso pensamento está operando? A gente tem que pensar dessa forma. É um momento que você vai ter o seu TSD com Deus. É ali que Deus vai começar a revelar para você aquilo que precisa mudar na tua vida. É ali onde o Espírito Santo de Deus vai trazer revelação para você. Através da oração e através da leitura da palavra. Aí essa detectação, você vai entender se você está operando no modo filho ou no modo órfão. Amém? O segundo passo, detectando o modo do seu pensamento, que seu pensamento está atuando, é preciso fazer a seguinte pergunta: o que a palavra de Deus diz acerca disso? O que a palavra de Deus diz acerca daquilo que você está fazendo? Daquilo que Deus revelou para você que precisa ser mudado? O que a palavra de Deus diz está falando em relação àquilo? Então, por isso que é importante, não só a oração, mas a leitura bíblica. Tem que andar junto. Porque muitas vezes nós falamos, Deus, fala ao meu coração. Você está com a Bíblia na mão, você está orando. Deus, fala ao meu coração. Você está com a Bíblia na mão e está continuando orando assim. Deus, fala ao meu coração. É só você abrir a Bíblia e começar a ler. Que Deus ele vai te mostrar, Deus ele vai te revelar. Porque ali está a palavra de Deus, ali está a verdade. Amém? Terceiro passo. O nosso TSD com Deus está diretamente em concordância com a palavra de Deus. O terceiro passo é quebrar essa concordância de pensamento, se submeter à palavra de Deus e viver firmado nessa base. Então aqui você já detectou que você supostamente estivesse atuando num modo órfão. Deus revelou para você aquilo que é preciso ser mudado através da palavra de Deus. E a própria palavra de Deus mostra para você o que deve ser feito. Então são esses 3 passos que nós precisamos mudar. Nós precisamos pensar no nosso pensamento primeiro. Sabe, a igreja, que sou eu e você, ela não pode operar num pensamento órfão. Nunca. A liderança de uma igreja, ela não pode operar num pensamento órfão. Nunca. Os vice-líderes de células, os líderes de célula não podem operar no pensamento órfão nunca. Por mais que você não veja resultado no momento. Sabe, Deus ele me deu o sonho que essa igreja vai estar cheia de jovens. Amém? Deus ele me deu a visão que essa igreja vai estar cheia de jovens. Já faz tanto tempo que eu estou orando. Confesso para vocês que muitas vezes eu entro nesse pensamento órfão e começo a falar, Deus, ei, não está acontecendo nada. Eu oro, não está acontecendo nada, e aí?
Mas não é isso que a palavra de Deus diz para mim. Aí quando eu vejo um menino de 12 anos chamado Jesus, ele tendo entendimento daquilo que ele era, e aos 30 anos ele começou a fazer o seu ministério, eu falo, meu, do que eu estou falando? É a palavra de Deus mostrando para mim que é o tempo de Deus. Vai acontecer? Vai, eu creio. Mas não é o meu tempo. Às vezes a gente faz as coisas no ministério motivados pelo resultado. Lógico, a gente tem que ter essa visão. Mas essa visão ela não pode estar firmada no meu amanhã. Se vai dar certo ou não. Porque se amanhã não der certo, eu não posso voltar para o modo órfão. Eu tenho que renovar meu pensamento, crendo que no amanhã vai dar certo de novo. E assim por diante. Amém? Então você é a igreja de Deus. Você não pode operar no modo órfão. Nós temos que operar no modo filho. O modo filho é alegre. O modo filho tem um coração grato a Deus. O modo filho, ele entende que o reino de Deus está aqui. E que a vontade de Deus, ela está aqui. E que você faz parte de um propósito de Deus. E você é o propósito de Deus. Durante as minhas orações que eu estou fazendo aqui no templo, eu olho para essas cadeiras, eu começo a declarar, quem senta aí é um líder, é um propósito de Deus. Você é um propósito de Deus. E através de você virá outros propósitos de Deus. Porque nós todos estaremos realmente motivados no pensamento de filho. Porque nós vamos passar esse DNA para o próximo. Assim como Jesus, ele passou para os seus discípulos quando ele iniciou seu ministério. Só depois disso, ele iniciou seu ministério. Mas ele não começou fazendo discípulos, ele começou fazendo sinais e milagres. Eu penso, por que ele fez isso? Uma igreja, ela precisa de atrair as pessoas. Então, quando Jesus ele recebeu o poder do alto, ele recebeu o Espírito Santo, ele foi para o deserto, ele foi provado, passando a provação, ele começou a fazer os milagres. E nisso ele foi atraindo as multidões. Então você, no modo filho, precisa mostrar sinais de Deus na sua vida, de Jesus na sua vida. Nós, como filho, as pessoas precisam ver esses sinais na nossa vida, para elas se sentirem atraídas. Porque quando o Espírito Santo está com você, cara, onde você vai estar, você é o diferente. Você faz a diferença. Sexta-feira estava eu e o Douglas trabalhando com um rapaz. Ele é ateu. E começou a rolar esse papo de igreja, etc. e tal. E vocês, né, vivem de um modo diferente. Cara, eu penso assim, se eu não tivesse no modo filho, eu poderia entrar na onda dele. Mas se eu tivesse no modo órfão, eu poderia entrar na onda dele. Mas no modo filho, eu vou entrar na onda de Jesus. Eu falei, a partir do momento que eu começo a viver Jesus, cara, eu preciso realmente mostrar sinais disso na minha vida. Então é por isso que muitas vezes nós deixamos de fazer certas coisas que para vocês são normais. Ele entendeu isso, numa boa. Ele não achou ruim. Ele entendeu isso. Então eu entendo que a semente está plantada. Eu sei que a palavra de Deus ela não volta vazia. O modo filho é de você não perder tempo quando você tem a oportunidade. É diferente do modo filho você pensar que você precisa falar sempre. Não. Você não precisa falar sempre. A sua atitude, ela vai fazer toda a diferença. E quando for preciso, você fala alguma coisa. No modo órfão, muitas vezes é ao contrário. Você está cheio de religiosidade. Você vai querer falar, mas no final das contas, o cara não vai ver nada na tua vida. Foi bem isso que ele falou para mim. Ele encontrou pessoas que falavam que você bebe, você vai para o inferno, falavam que você não está indo para a igreja, você não vai conseguir isso, falavam que você não está indo para a igreja, você não vai passar no vestibular. Eu penso que essas pessoas estavam operando no modo órfão. Foi como o pastor Jeto pegou aqui. Não somos nós que vamos declarar que a pessoa vai para o inferno ou não.
O modo filho não faz isso. O modo filho declara que aquela pessoa é uma bênção. O modo filho declara que aquela pessoa é amada por Deus. Que Deus ama ela. O modo filho diz que ela agrada a Deus. Mesmo que ela não entenda isso agora. O modo filho vai perseverar nessa pessoa. O modo filho vai pagar o preço por essa pessoa. É algo que Deus tem me constrangido mesmo. Sabe, acho que tudo começa pelo nosso eu mesmo. O modo órfão, muitas vezes, ele quer rebater as culpas da igreja. O modo órfão, muitas vezes, ele quer rebater o porquê que não está acontecendo. Eu nunca estou errado, mas é o meu irmão que está errado. É a fonte abençoadora do seu lado dele que está errado. Ela está operando num modo estranho. Não está no modo filho. Mas o modo filho não, ele pensa o contrário. Eu preciso mudar. Se não está acontecendo, eu preciso mudar, eu preciso orar mais, eu preciso entender o que Deus está querendo me ensinar. O modo filho tem que pensar dessa maneira. O modo filho tem que ser igual a Jesus, cara. Nos momentos de aflições ele estava orando. Nos momentos normais ele também estava orando. Ser dependente de Deus todo o tempo. É isso que eu sinto no meu coração, nos últimos tempos. De viver o reino de Deus mesmo. De viver uma dependência de Deus. Uma dependência do Espírito Santo. Sabe, durante muito tempo eu estou operando no modo órfão. Confesso diante de vocês. Talvez por causa das minhas escolhas, das minhas atitudes como líder, tem retardado as bênçãos de Deus para esse ministério. É isso que Deus tem tocado no meu coração. Ele falou muito sobre Moisés também para mim. Falou que no deserto, sabe, Moisés ele passava por tanta luta, por tanta dificuldade. E as pessoas que estavam ao lado dele estavam operando no modo órfão. Quando Moisés fazia de tudo para ajudá-los, ninguém agradecia a ele. Mas no modo órfão, eles criticavam Moisés. Numa passagem fala que Arão e Miriam, que são irmãos de Moisés, eles questionaram o relacionamento de Deus, o relacionamento de Moisés com Deus. O que a Bíblia diz sobre isso? Que Deus interviu. Que Deus só não aniquilou os dois ali porque Moisés pediu. O modo filho, independente se está certo ou errado, ele vai pedir por você. Ele vai te cobrir em oração mesmo assim. Aí fala que Deus falou para ela, reúna 70 líderes. Que o mesmo Espírito que estará em você, eu dividirei e colocarei neles. É isso que Deus tem tocado no meu coração. O mesmo Espírito que está com o pastor Hélio, o mesmo Espírito que está lá com o pastor Domingos, Deus ele colocou aqui também. A gente tem que operar nessa mesma sintonia. A gente não pode ver um pastor no modo filho e a sua igreja no modo órfão. Não, não pode. Não vai dar certo. Eu acho até interessante essa passagem porque me lembrou muito da manteiga aqui que o pastor Jetro ministrou, da pirraça que ele fez. E na ocasião, foi antes da pregação, Deus ele fez eu lembrar também de uma pirraça, no qual o meu avô estava contando para mim. Que na sua infância, ele e a sua irmã fez uma pirraça porque queria comer marmelada. E o pai dele é daquele jeito, né? Falar, não respondeu, apanha. E o pai dele voltou do serviço com a sacola cheia de marmelada. E abriu um para cada um. Deu uma colher da mão e come. Comeram uma, estavam felizes, mas eles tinham que comer o resto. Ou a casa caía. A gente não pode ser pirracento no reino de Deus. A gente não pode querer que a nossa vontade ela seja feita. Às vezes a nossa ideia não vai agradar a todo mundo. A gente tem que entender isso, a gente tem que respeitar isso, como um modo filho. Como um modo filho, a gente tem que operar nesse espírito. Porque se é o mesmo espírito que está operando em mim e em você, a gente vai entrar em concordância num certo ponto dessa conversa. A gente não pode simplesmente virar as costas, acabou ali, não aceitei, estou saindo. Não. A gente tem que pensar sempre nesse modo filho. Sempre estar debaixo desse modo filho.
debaixo do reino de Deus mesmo, da vontade de Deus. Se a gente quer quebrar mesmo, se a gente quer romper as barreiras. É algo que Deus tem tocado muito no meu coração. Né? Sei que cada um de vocês tem o seu TSD com Deus. Cada um de vocês tem a sua história com Deus. E cada um de vocês faz parte desse reino aqui. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus escolheu que você esteja aqui. Não estou dizendo que as pessoas que não estão aqui não fazem parte. Elas fazem parte. Por isso que você é a fonte abençoadora. É por isso que você vai abençoar elas, depois que você sair daqui. Às vezes nós pensamos, a pessoa não está aqui, não é para ela. É para ela também, gente. É para ela também. Porque se você é portador da voz de Deus, você tem que levar isso a ela. Talvez seu discípulo não esteja aqui, mas você pode falar isso para ele depois. É um modo que você vai operar no amor e cuidado. Sabe, eu acho que o amor e cuidado ele tem que ser operado sempre no modo filho, nunca no modo órfão. Gostaria que você estivesse fechando os seus olhos neste momento e se coloca diante de Deus mesmo. Pede para Ele trazer revelação para o teu coração mediante essa palavra. Eu não quero que o meu eu afete isso. Mas eu quero que a vontade de Deus seja feita na sua vida, na minha vida, na nossa vida, como igreja. Nós possamos realmente a romper as divisões, as barreiras. A romper tudo aquilo que a gente sabe que não está dando certo. O porquê que não está dando certo. Que você rompa a barreira do modo órfão. Você é um modo filho. Deus te escolheu. Deus pagou o preço por você, para você ser um modo filho. Lembra do dia do seu batismo, no dia que Deus levantou você das águas? No dia que você teve um recomeço com Deus ali. Qual foi a frase que Deus falou no teu coração? Qual foi o sentimento que você teve naquele momento? Jesus, em todo o tempo, Ele operou com o pensamento: eu sou o filho amado de Deus. E Ele se agrada de mim. Ele não precisou da opinião pública, Ele não precisou da aprovação das pessoas, Ele não precisou da aprovação dos mestres da lei da época, porque Ele já tinha a aprovação de Deus. Que nesse modo filho você sempre tenha a consciência da aprovação de Deus para a tua vida. Você faz parte desse reino. E é que através de você seja feita a vontade de Deus. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Teu reino vem, Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, oh, na terra como no céu. Teu reino vem, teu reino vem, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória
para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Amém. Você é o propósito de Deus. Você não é um órfão. Você não tem esse pensamento de órfão. Você não tem esse coração de órfão. Você não está operando no modo órfão. Você tem consciência de que você é o filho amado de Deus. É a filha amada de Deus. O seu estilo de vida é o estilo de vida que vai agradar a Deus. O teu ministério é um ministério que vai agradar o coração de Deus. Através da sua vida, você vai ganhar outras vidas. Porque você está operando no modo filho. E você vai entender muito bem o que é amar e o que é cuidar. Porque você vai ser constrangido pelo amor de Deus. Que você vai entender que antes mesmo de você fazer algo para Ele, você é o filho amado dele. Quando você estava lá no ventre da sua mãe, você já agradava a Deus. A nossa vida tem que estar no modo filho sempre. Um filho, ele depende do seu pai. Uma criança, ele depende do seu pai. E para Deus, nós somos uma criança ainda. Não importa os anos, você sempre vai ser a criança de Deus. Você sempre vai ser o filho de Deus. Não importa se você tem 12 anos, se você está com 30 anos. Deus, ele vai te dar a direção do seu ministério. Deus, ele vai te dar a direção do momento exato para você agir. Não é aquilo que você faz que vai agradar a Deus agora, mas é o modo que você está operando que vai agradar o coração de Deus. Se coloca como um filho de Deus mesmo. Nos dias que você acordar com a lágrima nos seus olhos, lembre-se, você não é um órfão, você é um filho. Lembre-se que a misericórdia de Deus se renovou ali pela manhã. E o maná está ali para ser colhido. E aquela bênção para o seu dia está ali, diante de você. As dificuldades ficarão leves. Os fardos ficarão leves. Você não está sozinho. O filho nunca está sozinho. Deus, ele está sempre com você, cara. Lembra sempre do dia que Ele te deu uma chance de recomeçar. Foi no modo filho que Jesus fez tudo isso. Foi no modo filho que Ele foi adiante. Foi até o fim, por mim e por você. E é no modo filho que Ele estará voltando novamente. Para que possamos viver na eternidade com o Pai. Abra a tua boca, você agora, hein? Clame a Deus e agradeça a Ele, porque não existe amor maior do que esse. Não existe. Não existe. Levante uma oração ao Senhor. Agradeça a Ele. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Tua é a glória para sempre. Amém.
Oh, Senhor Pai, que aqui como igreja, Senhor, como ministério, Deus, nós possamos entender o Teu propósito, Senhor, e nós possamos nos tornar o Teu propósito, Deus, nós possamos estar operando nesse modo filho, Pai, no modo que agrada Teu coração, Deus, no modo do qual, meu Pai, tudo aquilo que nós estaremos fazendo, Senhor, seja para agradar a Ti, Deus, que nós possamos entender, Senhor, o amar uns aos outros, Deus, que não é só a pessoa que está ao meu lado, Senhor, mas talvez seja aquela pessoa que esteja distante, talvez seja aquela pessoa, meu Pai, que há muito tempo eu não vejo, que há muito tempo eu não vou atrás, Deus, que eu venha ter, meu Pai, consciência desse amor, Senhor, que no modo filho, Senhor, o Senhor venha revelar para mim tudo aquilo que é preciso ser mudado na minha vida, Deus, que o meu eu, meu Pai, seja transformado na Tua vontade, Senhor. Que o meu eu, Senhor, seja transformado no Teu propósito, Senhor. Que nós possamos romper, meu Pai. Romper, Senhor, as barreiras. Romper as divisões, Deus. Romper as mentiras. Que nós possamos, meu Pai, ter consciência do preço que foi pago por mim. Cada dia, Senhor. Que cada dia meu pensamento ele se renove. E eu saia desse modo órfão. E eu permaneça no modo filho, Senhor. Porque eu não quero mais, meu Pai, ficar oscilando, meu Pai, na minha vida espiritual contigo. Pai, eu não quero mais, Senhor. Um dia eu estou cheio do Teu Espírito, outro dia eu nem me lembro de mencionar o Teu nome. Eu não quero, Senhor, mais estar com meu coração vazio. Se quer um dia não sair a Tua palavra da minha boca, Deus. Eu não quero mais, Senhor, sentar em rodas, meu Pai, esquecer de mencionar o Teu nome. Porque se a boca fala daquilo que o coração está cheio, meu Pai, eu preciso no modo filho sempre me encher, meu Pai, de Ti. A cada dia mais, Senhor. Cada instante, Deus. Não importa o que eu esteja fazendo, meu Pai. Não importa se eu estou aqui na igreja ou fora da igreja, meu Pai. Que eu tenha consciência que eu sou filho. Que eu tenha consciência que antes mesmo de eu fazer algo, o Senhor me amou. O Senhor se agradou de mim. E eu me tornei o Seu propósito. E essa igreja se torna o Teu propósito, Senhor. Aleluia. E essas cadeiras que estão aqui vai se tornar o Seu propósito, Senhor. Porque aqui sentarão pessoas, meu Pai, que estará servindo o Teu reino, Deus. Que estará operando no modo filho, Pai. Pessoas que vão ter entendimento do Seu amor, meu Pai. Pessoas que vão entender o preço que foi pago ali na cruz, meu Deus. Pessoas que estarão sendo movidas pelo constrangimento do amor, pelo constrangimento da cruz, meu Pai, que é a prova do Seu amor por mim. E elas vão dar cria, Senhor, assim como eu vou dar cria, meu Deus, assim como cada um que está aqui vai dar cria, Deus, assim como cada célula, Senhor, estará dando cria, Senhor, que nós queremos nos tornar ovelhas sadias, Senhor. Ovelhas, meu Pai, sendo reconduzidas pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Porque o Teu Espírito Santo, Ele está aqui, meu Pai. Ele está aqui, Ele se faz presente. E é Ele que vai ajudar você a romper na sua célula. Ele que vai ajudar a romper as barreiras que você tem passado, as dificuldades que você tem passado durante o dia. É Ele que vai dar o discernimento daquilo que você precisa fazer, daquilo que é o certo, daquilo que é o correto. Que o reino do céu se estabeleça sobre a tua vida. Que você se torne um filho todos os dias. Que no teu pensamento seja ativado o modo filho todos os dias. E que juntos nós possamos declarar que toda honra, toda glória
todo o louvor seja dado a Deus. E que num dia você vai se lembrar que você fez parte dessa história. Que você faz parte de grandes coisas que Deus tem para a tua vida. Que você é missionário e missionária de Deus. Vai estar indo pelas nações. Você, ministro de louvor, vai estar conduzindo a igreja em adoração. Você, pastor, vai estar sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E você vai romper, porque você entendeu que você é um filho. Você entendeu que tudo que você faz é pensando em salvar vidas. Assim como Paulo fez, olhando para Cristo. Você vai ser a diferença nessa nação, amém? Glória a Deus. Pode se levantar.